Olá, muito boa noite para você. O vereador diz ter sido ameaçado por Marquinhos das Bananas na audiência que cassou o mandato do parlamentar. Ânimos exaltados em oitivas que apuram supostas irregularidades do vereador Lázaro Borges. Na edição do NTV News desta sexta-feira você vai ver também. Morre a cantora Marília Mendonça aos 26 anos de idade em acidente de avião no interior de Minas. Veículo com peça furtada em São Paulo é interceptado pela Polícia Rodoviária Federal na BR-365 em Patos de Minas. Polícia registra furto de materiais em túmulos no cemitério Santa Cruz. Governador de Minas Gerais visita a região e se encontra com lideranças do Alto Paranaíba. Maior demanda de prefeitos é para a área da saúde. Patense lança livro dedicado à observação do espaço. Futebol, Galo está pronto para duelo com o América no domingo. O RT anuncia o retorno de Wellington Fajardo para comandar o Trovão Azul em 2022. Com leitos públicos sem internações Covid, Patos de Minas registra apenas um novo caso da doença. E comerciantes reclamam de transtornos provocados por obra da Copasa. Destaques do NTV News que começa a partir de agora. A gente começa essa edição do NTV News com uma notícia triste. A cantora Marília Mendonça morreu na tarde desta sexta-feira em um acidente aéreo ocorrido no meio rural do município de Piedade de Caratinga, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros informou que a aeronave de pequeno porte, o modelo Beech Aircraft, transportava a cantora Marília Mendonça e que ela estava entre as vítimas fatais. A cantora, de 26 anos, viajava pelo interior de Minas Gerais para realizar shows. Nesta sexta à noite, ela se apresentaria em Caratinga, no sábado em Ouro Branco e na próxima sexta-feira em Divinópolis. A assessoria de imprensa da artista confirmou por meio de nota sua morte e também do produtor Henrique Ribeiro, do seu tio e assessor Abiciele Silveira Dias Filho, além do piloto e do copiloto do avião. Na noite desta quinta-feira, o Grupo de Patrulhamento Tático GPT da Polícia Rodoviária Federal localizou na BR-365, em Patos de Minas, um veículo contendo uma peça com origem de furto. Durante a fiscalização na rodovia, os agentes abordaram um Ford EcoSport emplacado em Janaúba. Em meio às verificações veicular, os policiais do GPT constataram que o carro continha uma peça de um automóvel do mesmo modelo, furtado em São Paulo, no dia 18 de julho de 2019. O motorista contou aos agentes que mora em Ribeirão Preto, São Paulo, mas que adquiriu o veículo na cidade de Janaúba, região norte de Minas Gerais. Diante dos indícios, a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil em Patos de Minas, que deverá dar prosseguimento às investigações sobre este caso. A Polícia Militar registrou ocorrência de furto no cemitério Santa Cruz, em Patos de Minas. Pelo menos 20 argolas foram furtadas de túmulos. A administração do local foi informada sobre os furtos dos materiais na última quarta-feira, após o dia de finados, por pessoas que visitaram os túmulos de familiares no cemitério. A Polícia Militar foi acionada e registrou o boletim de ocorrência. Até o momento, os envolvidos neste crime não foram identificados. Depois do intervalo aqui no News, Patense lança livro dedicado à observação do espaço. E o governador de Minas Gerais visita a região e se encontra com lideranças do Alto Paranaíba. Maior demanda de prefeitos é para a área da saúde. Durante visita do governador Romeu Zema em Carmo do Paranaíba nesta sexta-feira, as demandas reclamadas pelos prefeitos da região em relação à saúde tiveram maior destaque entre os gestores. Segundo Zema, a dívida total é de 6 bilhões e 800 milhões de reais. O montante será quitado em 98 parcelas, 2 de 400 milhões de reais a serem pagas em dezembro e entre janeiro e julho de 2022, e as outras 96 que serão desembolsadas mensalmente a partir do mês de outubro de 2022. Os repasses estavam previstos nos orçamentos de 2009 a 2020, mas não tinham sido pagos aos municípios. Nós assinamos, em um evento no Ministério Público de Minas Gerais, um acordo histórico no valor de 6 bilhões e 800 milhões de reais, que são recursos devidos pelo Estado de Minas aos 853 municípios.
Dos 853 municípios mineiros que receberão os repasses, São Gonçalo do Abaeté receberá cerca de R$ 3.200.000. Uma verba que, para o prefeito do município, é vista como um fôlego para auxiliar principalmente na saúde, visto as demandas aumentadas desde o início da pandemia. Pela primeira vez na história de Minas Gerais, o Estado se comprometeu agora, a partir do mês de novembro, a cumprir o índice constitucional que fala do repasse da saúde. O Estado não vinha cumprindo. Na semana passada foi assinado aquele acordo de parcelamento da dívida, quase 7 bilhões para São Gonçalo do Abaeté. São mais de 3 milhões de reais que serão repassados aos cofres públicos para nós podermos investir na saúde. Eu acho que o Estado acertou muito, a nossa Associação Mineira de Municípios, na articulação do presidente Gilvan, acertou demais isso aí e vai nos ajudar muito, porque a demanda da saúde não para. A saúde é 24 horas, então precisamos sim de recursos, precisamos sim de aporte financeiro, tanto do Estado quanto da União e do município também, para a gente poder dar uma saúde de qualidade para a nossa gente. O município de Carmo do Paranaíba receberá em torno de R$ 13.700.000. O repasse também é bem-vindo ao município, que antes, pelos anos de 2017 e 2018, vinha contando quanto receberia para lidar com as demandas locais. Foram um ano e meio de guerra. Eu costumo dizer que não é só uma doença. Você considera a quantidade de pessoas que morreram, a quantidade de pessoas acamadas, enfim, adoecidas. Eu vejo a pandemia como uma situação efetivamente de guerra. Então nós passamos uma dificuldade tremenda. As prefeituras que não se organizaram passaram dificuldades muito maiores. Nós acordávamos todos os dias para fazer as contas do que nós íamos receber. Então, numa perspectiva de receber 500 mil, a gente recebia 50 mil reais. Então, ver um dinheiro caindo nos cofres, ainda que em um parcelamento razoável, é sempre bem-vindo a gente aplicar isso de maneira transparente em benefício da sociedade e da saúde pública. Durante essa edição do NTV News, a gente vai falar mais ainda sobre a visita do governador Romeu Zema ao Alto Paranaíba. O patense Gilberto Dumont lançou na noite dessa quinta-feira o livro O Mundo da Lua, dedicado inteiramente ao satélite da Terra. A obra conta com imagens feitas pelo próprio autor por meio do observatório em Patos de Minas, que o próprio Gilberto Dumont construiu no quintal de sua casa. O Mundo da Lua é uma contribuição literária ao universo astronômico, publicado e editado pelo patense Gilberto Dumont, diretor do Observatório de Patos de Minas. O primeiro local da região do Alto Paranaíba e noroeste de Minas Gerais, dedicado exclusivamente para a observação do espaço. Com a temática voltada inteiramente para a Lua, este é o segundo livro de Dumont, que também é coautor de Astronomia, uma breve história. Bom, este livro ele traz um ineditismo no cenário nacional. Há mais de 50 anos, quase 60 anos, completaria o ano que vem, não se publica algo a respeito da Lua no nosso país. E não porque o tema é obsoleto, né? A gente observa a produção na Europa, nos Estados Unidos, de grandes obras, de grandes atlas e estudos a respeito da Lua. Nós não temos essa cultura aqui. O leitor vai encontrar desde uma contextualização histórica do estudo lunar, passando aí da Idade Média até os dias atuais, né? Idade Antiga, Idade Média até os dias atuais, além de ser submetido através de imagens, fotos tiradas pelo próprio observatório aqui em Patos de Minas, de crateras e outras estruturas da Lua, levando o leitor a conhecer a Lua como um todo. Além disso, a gente aborda a dinâmica da Lua no plano celeste e leva o leitor a cada dia de lunação, ou seja, a cada dia da fase da Lua, quais as estruturas que são melhor observadas, além de citar, além de crateras, montanhas, vales, rios, as diversas estruturas que compõem o nosso satélite. Terminamos falando da influência da Lua, se há ou não há influência sobre a vida aqui na Terra, né? E deixando o leitor contemplar a beleza do nosso astro aí, à luz da ciência, né? O que é a Lua, à luz da ciência para nós. Orgulhoso do lançamento, o pai de Gilberto Dumont relata que a paixão do filho pela astronomia surgiu ainda na infância. Na verdade, a gente, como pai, precisa de apoiar o filho, porque é um sonho dele e desde pequeno ele demonstrou essa tendência de pesquisar, de ler muito e ter sempre a curiosidade de entender o que acontece no nosso universo. Então a gente apoiou ele. E assim, nesse momento que lança o segundo livro dele,
durante um período muito conturbado de pandemia, a gente tem que parabenizá-lo porque ele conseguiu reunir forças com a sua criatividade, com o seu talento, para organizar o livro, escrever o livro, editar o livro e agora publicar. Então a gente tem que parabenizar o Gilberto, que foi um esforço muito grande por parte dele, no sentido de colocar o livro hoje editado e já levando esse livro para todo o país e daqui uns dias provavelmente para outros países do mundo. O lançamento do livro ocorreu no auditório do Centro Universitário de Patos de Minas e contou também com assinatura de exemplares para aqueles que adquiriram o livro diretamente com o autor. Bom, as pessoas podem entrar em contato comigo através do site do Observatório, que é www.observatoriodumont.com.br. Dumont igual Santos Dumont. Ali eles vão encontrar o número de telefone que eles podem fazer contato comigo e a gente vai poder destinar, né, o livro, entregar o livro para o leitor, marcar um local para ele poder pegar o livro com a gente. E o Gilberto é um apaixonado, né, por essa área e muito colaborativo, inclusive com a imprensa, né, cedendo imagens, muito colaborativo conosco aqui do jornalismo da NTV, né. Gilberto realmente tem muito talento e recebe aí, claro, né, os nossos parabéns, né, por mais essa obra, porque afinal de contas registrar tudo isso é um trabalho assim minucioso, né, com fotos tão belíssimas, tão bem feitas, que o Gilberto sabe muito bem, e só faz isso quem tem um olhar diferente, observar, né, o espaço e ter essa noção, até para ilustrar um livro desse tamanho aí. Mas a gente vai fazer uma parada rápida aqui no NTV News e em instantes tem a previsão do tempo para o fim de semana. Vamos falar também de futebol. O Galo está pronto para o duelo com a América no domingo pelo Brasileirão. E a URT anunciou o retorno de Wellington Fajardo para comandar o Trovão Azul na temporada 2022. Vamos falar de futebol aqui no NTV News, né? A diretoria da URT anunciou na manhã dessa sexta-feira que o Wellington Fajardo retorna para comandar o time, o Trovão Azul, na temporada 2022. O treinador ficará à frente da comissão técnica pelo segundo ano consecutivo. Na disputa do Campeonato Mineiro em 2021, sob o comando de Fajardo, a URT terminou o estadual na 5ª colocação, se classificando para a Série D do Campeonato Brasileiro de 2022. Em sua primeira entrevista neste retorno, explicou por que optou por retomar o comando do Trovão Azul. Primeiramente, com certeza, a campanha do ano passado, né? Ou melhor, desse ano, né? Ainda nós não viramos ainda 2021, nós fizemos uma excelente campanha, chegamos atrás apenas de Atlético, Cruzeiro, América e Tombense, que são times da Série A e Série B hoje, né? E nós fizemos assim uma campanha de muita luta e a melhor campanha que foi nos últimos anos da URT, isso aí pesou muito e principalmente também, né, o convívio, né, com a diretoria, o suporte que a diretoria deu através da sua presidente Isabel, do seu diretor de futebol Romero e toda a sua equipe, né? Então assim, o treinador não consegue fazer milagre se não tiver uma diretoria toda atrás dando suporte. Isso aí aconteceu e graças a Deus o resultado foi favorável, o que motivou a minha volta. Vem já reunindo aí há vários meses, né, aguardando para poder anunciar aí o treinador para a próxima temporada da URT. E entre eles a gente estava aí com o nome do professor que trabalhou conosco nesse ano de 2021 e para a diretoria da URT desempenhou um bom trabalho, sinal que aí a gente ficou em 5º lugar no geral, isso para a URT foi uma boa classificação. E gostamos da maneira dele trabalhar e aí para a temporada de 2022 a gente conseguiu aí acertar com ele mais um ano. Isso para nós é de grande valia por estar aí com uma pessoa que já conhece o Campeonato Mineiro e já sabe como a URT trabalha também. Fajardo também falou sobre a expectativa de montar um elenco ainda mais competitivo para a próxima temporada. O time era muito competitivo, né? Nosso time tinha característica de competir muito, né? Talvez nós não tivesse assim, uma grande estrela, um jogador que fizesse uma diferença técnica naqueles últimos 30 metros, mas um time que competia muito. Então, assim, a característica do time vai ser... eu lembro até que na minha apresentação aqui eu citei o nome do clube, né? O nome do clube chama União Recreativa dos Trabalhadores. Então, assim, a gente tinha que honrar o nome do clube,
que no final dele está escrito ali, trabalhadores. Nós tínhamos que ser grandes trabalhadores, trabalhar no dia a dia, trabalhar com muita energia, com muita garra, para poder levar esse time no posto que nós levamos. Hoje nós conseguimos. Com a possibilidade dos clubes mineiros ficarem sem os recursos dos direitos de imagem, devido a um desacordo com a emissora detentora das transmissões, a presidente da URT disse que busca alternativas para conseguir manter os gastos com o time. E trabalhar aí com os parceiros, mas acredito eu que a Federação Mineira de Futebol vai trabalhar, né? Não sendo a TV Globo, buscará uma outra TV, uma outra pessoa para poder transmitir os jogos, e a gente acredita que eles vão trabalhar para ajudar, e principalmente nós do interior, a ter um valor aí para acrescentar. E os parceiros que a gente tem costume de trabalhar, a gente já começou a visitá-los e acredito que vai nos ajudar aí na próxima temporada. É assim que a gente tem que correr atrás. Wellington Fajardo disse ainda que já vinha conversando com a direção de futebol da URT sobre a montagem do novo grupo, mas ainda não cita nomes que estejam sendo sondados ou já acertados. Não tem, tá tudo ainda em bastidor. Hoje é muito complicado você citar nome de um ou de outro, né? Porque, né, o mercado hoje é muito agressivo, né? Então as coisas têm que ser de bastidor, só na hora que tiver assinado, que provavelmente eles vão revelar. É uma dificuldade enfrentada pelos clubes do interior, é justamente esse período de treino, né? Esse período de pré-temporada aí para enfrentar um campeonato mineiro em pé de igualdade com os grandes da capital, né? E com outros clubes que estão aí já jogando há mais tempo, porque tem um calendário maior. A dificuldade para o clube do interior é manter um elenco sem jogar, não é possível isso, né? Por isso a URT termina ali a temporada, termina o Mineiro, libera seus jogadores, depois, quando começa de novo, recontrata. Diferente do ano que vem, quando vai ter aí um calendário mais cheio, né? Um ano com a Série D, né? Que deve disputar. Tem ainda uma possibilidade menor, mas pode acontecer de Copa do Brasil, mas aí é uma outra história. Mas o que vale é isso, né? Ter mais prazo para poder trabalhar. Até porque o Wellington Fajardo deixou o time quase que na zona de classificação ali, mas ficou na quinta colocação justamente porque teve um período menor para poder adaptar esses jogadores, né? Não teve tempo suficiente para fazer uma boa pré-temporada, para deixar esse time afiadinho, enfrentou muitas dificuldades, né? Perdeu pontos preciosos nessa busca aí pelo Mineiro, que é um campeonato muito rápido, muito ágil, então perder fora de casa, perder em casa e empatar, perder esses pontos preciosos acaba dificultando. Mas o Wellington Fajardo teve aí a firmeza de conseguir, pelo menos, chegar nesse posicionamento aí, né? Teve aí uma arrancada boa, conquistando aí essa quinta colocação. É um bom treinador e a URT só ganha com isso. Agora, essa dificuldade aí financeira que pode ser provocada por causa da falta da transmissão aí da detentora, né? Na rede aberta de TV, dos jogos, pode ser aí um fator muito prejudicial aí para todas essas equipes que vão ter que buscar patrocínios maiores para manter esses elencos, que não é barato, né? Os times do interior já têm uma dificuldade e com a falta de dinheiro a situação fica realmente muito complicada. E a gente deseja toda a sorte aí para o Wellington Fajardo nessa temporada aí em que ele vai novamente estar à frente da URT. Ainda sobre futebol, no Atlético hoje foi dia de homenagem para o volante Alan, que vive uma grande fase pelo Alvinegro Mineiro na busca pelo título do Campeonato Brasileiro. Alan treina forte, visando aí o clássico de domingo, às 16 horas, contra o América no Gigante da Pampulha, pela 30ª rodada da competição. Antes do início da coletiva, o volante Alan recebeu das mãos do ex-goleiro Victor uma placa e camisa em comemoração aos seus 100 jogos completados pelo Atlético na última quarta-feira. Muito bom a torcida tá com a gente nesse momento tão importante, né? Essa reta final. A gente sabe a importância da torcida, o peso que a torcida do Atlético tem. E a gente fica muito feliz de entrar em campo com o estádio lotado. E espero que a gente possa corresponder à altura aí, com grandes vitórias, grandes conquistas e grandes jogos. O meio-campista falou sobre as expectativas para o duelo de domingo contra o América. Um clássico, né? Clássico, todo clássico é difícil, independente do estado, e a gente sabe da rivalidade também. Mas a gente está focado no objetivo. O objetivo é ir em busca dos 3 pontos, por mais que vamos ter uma outra equipe que vive um bom momento hoje, mas a gente sabe o que fazer e vamos dar vida aí para sair com os 3 pontos.
Para esta partida, o Galo tem, além da torcida, um tabu de 5 anos sem perder para o Coelho. Mas o jogador avalia com cautela, mesmo a estatística sendo favorável. Faz 5 anos, mas ambos os times, eu acho que a maioria dos jogadores não estavam presentes. Então, queira ou não, isso é uma história mais para a instituição, né? Para cada um dos lados. Mas os jogadores que estão do lado de lá, eu creio que, eu falo por mim, né? Se eu me colocando lá, eu queria quebrar vamos se dizer, um recorde, como eu posso dizer, um recorde de 5 anos aí sem ganhar. E quando você ganha, você marca história. Então, os jogadores do outro lado, eu acho que estão mobilizados sim para ganhar da gente, mas a gente tem que entrar focado e sabendo os riscos que vamos correr e tomar cuidado para que a gente não deixe pontos para trás. Em ótima fase, com números impressionantes, Alan é o líder de bolas recuperadas, com 140 até agora. Nenhuma das equipes que eu passei teve esse momento maravilhoso que o Galo está tendo, então você meio que fica ofuscado. E quando você vive isso com finais e brigando para títulos, isso se caracteriza mais, mas eu fico muito feliz de estar podendo ajudar meus companheiros, e isso também passa muito pela equipe que a gente tem, né? A gente tem uma equipe muito qualificada e às vezes quando eu estou cansado entra outro jogador e que assim eu possa descansar mais e render mais nos jogos que eu estou em campo. A gente agora muda de assunto para falar da previsão do tempo que chega para você. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Se você pensa em trocar seus óculos, já sabe onde ir, né? Em Patos de Minas, as temperaturas variam entre 20 e 31 graus no sábado. Já no domingo, tem previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas, mas mantém a mesma variação, com a máxima devendo alcançar os 31 graus na capital do milho. Em Arapuá, mínima de 20 e máxima de 32 graus no sábado, e no domingo variam entre 20 a 26 graus. Em São Gotardo, a máxima prevista para o sábado é de 31 graus, e no domingo não deve ultrapassar os 26 graus. Em Presidente Olegário, mínima de 21 e máxima de 31 graus no sábado. Para o domingo, a previsão é de que as temperaturas oscilem de 20 a 29 graus. E em Coromandel, faz mais calor no sábado, com a máxima prevista de 35 graus. E no domingo, os termômetros devem marcar mínima de 20 e máxima de 32 graus. Ou seja, dá uma aumentada no calor aí, né? Pelo menos amanhã, a tendência é de pelo menos 31 graus na região. Mas tem lugares que chega até mais do que isso, né? Mas em média 31 graus, segundo o IMET. Mas aí o aumento das nuvens podem fazer com que chova aí para o domingo e aí uma menor incidência dessa temperatura, deixando o clima mais ameno. A gente espera realmente que seja um domingo mais fresquinho, né? Com um clima mais ameno, por favor, né? Porque nós estamos aí em meio a um período muito quente, embora as chuvas tenham dado aí uma amenizada nas temperaturas. Vamos fazer uma parada novamente aqui no NTV News e daqui a pouco a gente fala sobre saúde. Com leitos públicos sem internações Covid, Patos de Minas registra apenas um novo caso da doença. Vamos saber também como é que fica o calendário vacinal contra a Covid-19. Agora a gente fala de saúde aqui no NTV News, vamos ver como é que estão os números da Covid-19 em Patos de Minas, né? Com os boletins epidemiológicos desta sexta-feira e de ontem aí na tela para você. Fazendo então um comparativo com os dados de hoje, a gente tem aí, né? Os boletins mostram que temos hoje 17.096 pessoas tratadas, mantendo aquele mesmo percentual de cura do informe anterior, que ontem e hoje em 96,63%, né? E a gente quer sempre que esse número aí de cura seja maior nesse percentual. Ao todo, 43 doentes se recuperam em casa, mesmo número do boletim de ontem, de quinta-feira, né? O levantamento ainda mostra que apenas um caso novo foi registrado nas últimas 24 horas, o que elevou para 17.691 os infectados, contabilizados aí desde o início da pandemia.
Teve redução no número de patenses internados. Você pode observar aí nos boletins, nesse comparativo. Ontem eram 2 em leitos clínicos, hoje temos apenas 1, segundo o boletim da Secretaria Municipal de Saúde. Não foram confirmados novos óbitos por Covid-19 em Patos de Minas, mantendo aí em 551 o número de vidas perdidas durante a pandemia. Analisando também aí as ocupações hospitalares, também com os boletins aí na tela, de ontem e de hoje, né? Os dados mostram que tivemos poucas oscilações, quando consideramos aí pacientes também de outros municípios, né? Aí nas redes de saúde pública e privada. As internações em leitos clínicos baixaram de 5,13% para 2,56%, o que é bom, né? Baixar é sempre melhor. As UTIs continuam zeradas. Boa notícia, né? Desde ontem. Aliás, já há alguns dias temos aí UTIs zeradas em Patos de Minas, considerando clínicos e privados. Considerando apenas os hospitais públicos de Patos de Minas, o boletim diz que tanto os leitos clínicos quanto as UTIs estão zeradas. E é aí o que a gente sempre quer, né? Que as pessoas estejam menos agravando dessa doença, que os quadros de saúde sejam cada vez menos graves para que a gente tenha menos vítimas da Covid. Temos aí mais de 550 mortes, né? Tivemos durante essa pandemia e, claro, evidentemente que no pico houve aí realmente uma questão assustadora, um aumento assustador nesses números. Agora que a gente tem uma melhora devido a vários fatores de se cuidar, de saúde, aí, de vacinação, a gente então tem aí números melhores, UTIs zeradas no município, leitos clínicos zerados, e a gente, como dissemos aqui ontem, né, durante a análise da notícia, precisamos manter esse patamar aí sempre baixo, né? Manter esse patamar sempre baixo. Zerar completamente ainda não foi possível, mas é uma expectativa, né? Uma vez que mais grupos se imunizem, uma vez que mais grupos possam aí estar se cuidando, a gente tem aí uma expectativa de que a gente chegue a zerar isso, o que vai ser maravilhoso, já que nós temos aí um estado de praticamente normalidade, com todas as atividades econômicas liberadas, né, com todos os estabelecimentos comerciais aí funcionando como no período pré-pandemia, né, e até porque a economia nesse período sofreu muito, e aí com a retomada ou as retomadas foi realmente se reajustando e tenta respirar, né, até porque não é só a pandemia, nós estamos em meio a uma crise econômica também que impacta para todos esses setores, impacta nas comercializações, consequentemente impacta aí nas demissões, no número de contratações. Há uma expectativa de que nesse fim de ano a gente tenha aí uma melhora, uma maior contratação de pessoas, o que vai impactar positivamente também nesse quadro aí de pessoas empregadas e desempregadas, mas tudo isso, em meio a essa pandemia, ficou mais sério, ficou mais grave, ficou pior. Então, falar sempre, estar sempre trazendo aí aquelas dicas de que a gente precisa continuar se cuidando para nos preservarmos e cuidar do próximo, né? Mesmo estando vacinados, continua. A gente precisa manter isso aí, precisamos manter esse pensamento ou esse sentimento de que nada ainda foi resolvido, está melhor, mas não foi resolvido ainda, e que a gente precisa continuar nos cuidando, né? Continuar aí com máscara, quando o ambiente for mais necessitar disso, né? Com mais pessoas, álcool em gel precisa continuar. Aliás, esse é um hábito que a gente poderia manter, né? Esses hábitos de deixar as mãos sempre higienizadas, a gente poderia manter, deveria manter, porque não é da nossa cultura praticar isso constantemente, né? A gente acaba aí, quando não tínhamos coronavírus aí estabelecido numa pandemia, pegava-se na mão de todo mundo e a gente não tinha ali a higiene adequada para isso, e daí vinham os quadros de gripe, daí vinham os quadros de outras questões infecciosas, né, que não são tão graves como a Covid, mas que ocorriam. Então, a gente manter esses hábitos de higiene não é deixar de pegar na mão das pessoas, né? Não é deixar de se aproximar, mas é manter esses hábitos de higiene, de estar sempre ali com álcool gel na bolsa, no bolso, no carro, onde quer que você esteja, para estar sempre se cuidando, claro, né? E máscara, né, que não é da nossa cultura, lá na cultura oriental não é da nossa, mas que a gente também, em certos ambientes, em certas situações, podia manter. Enfim, números melhores, a gente precisa se cuidar. Pois é, e esta melhora nos números da Covid-19, com a redução de casos e, por consequência, das ocupações hospitalares, se deve principalmente pela vacinação, né? Por isso é bom ficar de olho no calendário de imunização. Hoje,
A Secretaria Municipal de Saúde publicou o comunicado informando que neste sábado, amanhã, serão aplicadas as segundas doses para quem se vacinou até 18 de agosto. Já no domingo, nós vamos colocar aí na tela o do domingo, será a vez de vacinar aquelas pessoas que deveriam ter recebido a segunda dose contra a Covid-19, mas que por vários motivos faltaram as convocações. Serão aplicadas neste dia aí, no domingo, Coronavac para vacinados até 22 de setembro, AstraZeneca para quem vacinou pela primeira vez até 18 de agosto e Pfizer para os imunizados até 26 de agosto. As aplicações serão realizadas das 8 às 18 horas no ginásio 2 do Unipam, tanto no sábado quanto no domingo, E é importante relembrar, É sempre importante relembrar que um levantamento recente publicado aí pela Secretaria Municipal de Saúde apontou que cerca de 4 mil moradores de Patos de Minas, 4 mil pessoas, cerca de 4 mil pessoas, que receberam a primeira dose da vacina contra a Covid em Patos de Minas, não foram em busca da segunda dose de reforço contra a Covid. Pois é, vale destacar que isso especialistas debulham sobre essa situação. O próprio Ministério da Saúde já, inclusive, publicou nota sobre isso. Vale destacar que se o esquema vacinal não está completo, você não fica vulnerável, você fica mais vulnerável à infecção. Não está com a segunda dose, você fica mais vulnerável à infecção pelo novo coronavírus do que aquelas pessoas que receberam as 2 doses. E aí, você não tomou o medicamento, você não tomou o imunizante por completo. Recebeu apenas uma dose, está parcialmente imunizado. Porque se a vacina, que tem aí 85%, 95% de eficácia, não foi aplicada com 2 doses para você que não buscou essa segunda dose, você está parcialmente imunizado. Você não tem aquela cobertura maior contra a doença. A doença não acabou porque a vacina chegou, a doença continua existindo. É quando a gente se imuniza, quando a gente se vacina, a probabilidade da pessoa que tomou a vacina ter um agravamento, isso não sou eu que estou dizendo, são os médicos e cientistas que dizem, a probabilidade de você ficar doente com agravamento, doente é possível que você fique, mas com agravamento é bem menor, uma vez que você está imunizado. Isso é básico, isso é para qualquer, não é só para Covid, para qualquer vacina é básico, como pessoas que se vacinam contra a gripe aí, nas campanhas contra a gripe, que falam, vacinei, mas gripei, gripou, mas não ficou grave. Então, é uma situação que as pessoas precisam entender. E é muito alto esse número de termos aí, cerca de 4 mil pessoas que não foram em busca da segunda dose. Vale lembrar também que tem um grupo aí de terceiras doses que precisam se vacinar, Precisa estar buscando essa vacinação e a gente espera realmente que esses grupos busquem essa vacinação, busquem essas doses de reforço, para que a gente possa, como eu disse no bloco, na nota anterior, ter aí uma expectativa maior de zerarmos as ocorrências dessa doença, que a gente tem muita fé e esperança que isso possa acontecer. Mas para isso acontecer, a gente precisa se vacinar, se imunizar e se precaver. Tá certo? Vamos fazer uma parada rápida aqui. Eu já fiz 3 paradas rápidas hoje aqui no News, Depois do intervalo, comerciantes reclamam de transtornos provocados por obra da Copasa. Vereador diz ter sido ameaçado por Marquinhos das Bananas após a audiência que cassou o mandato do parlamentar. E ainda, ânimos exaltados em oitivas que apuram supostas irregularidades do vereador Lázaro Borges. Agora, uma reclamação que vem do bairro Vila Garcia, onde comerciantes e moradores pedem providências para os transtornos provocados por uma obra da Copasa. O vídeo registrado por um comerciante mostra a enxurrada que correu pela Rua da Mata dos Fernandes durante esta quarta-feira. A água enlameada vinha desta obra na Rua Antônio Caetano de Menezes, no bairro Vila Garcia. O vazamento provocou caos aos moradores da região e, com a terra seca no dia seguinte, prejudica os comerciantes das ruas Getúlio Borges e Mata dos Fernandes, que precisam efetuar a limpeza das calçadas e estabelecimentos diversas vezes ao dia para tentar conter a poeira incessante. Vai estar sendo um incômodo, desde antes que não tem bueiro nem na rua aqui, nem de jeito da água escoar. Agora veio essa obra que está prejudicando moradores e comerciantes, que quando não vem poeira, agora quando chove vem a água, a lama, tanto prejudicar a gente sujando a casa, o risco de cair, igual eu ando de moto também. Ontem eu quase caí na esquina aqui, que eu moro logo aqui, tanto está incômodo na Getúlio Borges, que é aqui do lado, como na Rua da Mata, que é a rua mais de comércios. E fora a interdição também que estão fazendo. Eu sei que eles fazem o buraco e deixam a terra e não termina a obra que eles começam no dia, tá?
sendo prejudicado de várias maneiras, toda a região aqui, a rua e o bairro próximo também. Além da poeira, o mototaxista Erlito dos Santos também se queixa da constante falta de água e pelo fato de não ter sido avisado de que isso iria acontecer e nem de como a situação será resolvida pela empresa de saneamento. A situação é de muito transtorno aqui na Rua da Mata, em que os comerciantes se desdobram para poder efetuar a limpeza. Aqui é possível ver um açougueiro efetuando a terceira limpeza do dia nessa calçada. Do outro lado da rua, a gente tem um proprietário de uma queijaria que também varre a calçada pela 4ª vez no dia. Indignada com a situação, a comerciante Fernanda Lopes tentou resposta de autoridades por meio das redes sociais, mas não foi respondida. A gente limpa, mas infelizmente não tá dando. Vocês podem ver aqui como muita gente tem postado, como muita gente tem divulgado aí nas redes sociais, pedindo providências, porque a gente limpa as lojas, as coisas estão sujas. Eu fico olhando aqui nosso comerciante ali, o Vanderlei, ele trabalha com coisa de comida também. Você chega ali na loja dele, tá puro terra as coisas. Então assim, eu acho que tá passando a hora da Copasa tomar vergonha na cara e começar a ajudar a gente aqui, né? Porque não tem escoamento, a terra que vem de lá de cima, direto isso acontece e a sujeira tá demais. E assim, a gente pede providências, porque nós comerciantes, não tem como que você fica com a loja nesse barro que tá, a gente limpa, a gente lava, mas não tá adiantando, porque a poeira tá demais, muito mesmo. Os responsáveis pela obra terceirizada pela Copasa afirmam que o vazamento já foi contido e que a limpeza do local é realizada todos os dias. Entretanto, os moradores afirmam o contrário. Eles contam que a prefeitura enviou um caminhão-pipa na semana anterior, mas que após 2 dias, a poeira já havia tomado novamente o local. Eles cobram pelo avanço da obra e por mais limpezas nas ruas, para amenizar os transtornos. O comerciante está sofrendo, eu sou morador, está sofrendo, quando é lama é poeira. Você também está verificando aí, poeira aí para todo lado. Tem uma padaria aqui, os biscoitos lá tá recheado de poeira por cima. E acho que o pessoal liga na prefeitura, eles falam que é Copasa, liga na Copasa, eles ficam calados. Tá difícil, mas a NTV vai ajudar nós aí a resolver esse problema. Nem sei quem mais fala, que todo mundo a gente busca uma informação num lugar e num outro, acaba sendo uma perca de tempo, né? A gente pensa que vai ser só hoje, acaba deixando para depois ligar ou ir tentar resolver e aí tá ficando assim, né? Que a gente não acredita mais que também ligar vai adiantar, né? É claro que a obra é necessária fazer para melhorias, né? Mas fazer ela e terminar no dia, né? Não deixar a terra no meio da rua, ficar esse transtorno para todo mundo, né? Que fazer é necessário, sim. Pois é, em nota, a Copasa informou que técnicos da companhia estão realizando a limpeza das ruas Getúlio Borges e Mata dos Fernandes, no bairro Bela Vista, em Patos de Minas, nesta sexta-feira. Ou realizaram, né? Porque a nota chegou no meio da tarde. A chuva que atingiu a região no fim da tarde de quarta-feira, de acordo com o texto, provocou uma forte enxurrada, causando um carreamento da terra de obra de ampliação do sistema de abastecimento de água executada na rua Antônio Caetano de Menezes, disse a nota da Copasa. Ainda segundo o texto, a recomposição da vala foi realizada ontem, na quinta-feira, e que ainda em decorrência da chuva também foi registrado um vazamento no local, o qual também, segundo a Copasa, já foi corrigido. O governador Romeu Zema visitou hoje municípios do Alto Paranaíba. O jornalismo da NTV acompanhou o encontro do gestor do estado com lideranças políticas em Carmo do Paranaíba. Na oportunidade, Zema falou a respeito do objetivo de sua vinda ao município de Carmo do Paranaíba. Sei que um dos problemas que temos aqui na região, que é semelhante a outras regiões do estado, é a questão de falta de energia elétrica. Muitos agricultores gostariam de ter mais energia ou uma energia de mais qualidade. Muitas empresas a mesma questão. E nós estamos trabalhando para que esse problema seja solucionado. É um problema que foi gerado devido a CEMIG, nos últimos 15 anos, ter investido fora de Minas e não em Minas Gerais. E isso hoje acaba sendo um entrave ao desenvolvimento do estado.
Zema falou ainda durante o evento sobre os repasses aos municípios para a finalização de obras que estavam paralisadas, sobre a demanda por estrada que liga Carmo do Paranaíba à Serra do Salitre, reformas nas escolas estaduais, o trabalho desenvolvido pelas forças de segurança do Estado com a redução da criminalidade e a principal questão apontada pelos municípios na área da saúde, que carece de maior atenção. Saúde no estado, principalmente antes da nossa gestão, foi extremamente relegada a um segundo plano. Tanto é que no último dia 28 de outubro, semana passada, nós assinamos em um evento no Ministério Público de Minas Gerais um acordo histórico no valor de 6 bilhões e 800 milhões de reais, que são recursos devidos pelo Estado de Minas aos 853 municípios. E consta no termo de reparação que nós assinamos referente à tragédia de Brumadinho, grandes investimentos na área de saúde em todo o Estado. A conclusão dos hospitais regionais e melhoria em outras unidades existentes. Por fim, Zema também ressaltou que o Estado possui uma dívida de 140 bilhões de reais, que não foi paga ainda devido a uma liminar na Justiça. Mas a liminar está próxima do vencimento e, desse valor, 30 bilhões de reais estão próximos de vencer. Entretanto, Zema afirmou que está em conversa constante com a Assembleia para que seja revisto o regime de recuperação fiscal, que permite o parcelamento da dívida em 30 anos. Ainda sobre a visita, depois de Carmo do Paranaíba, o governador também esteve em Rio Paranaíba para a entrega de uma unidade básica de saúde. Depois da sessão de julgamento desta quinta-feira, que determinou a cassação de mandato do Marquinhos das Bananas, o vereador teria proferido ameaças contra Gladstone Gabriel, seu então companheiro ali de legislativo. O vereador chegou a acionar a polícia e registrou o boletim de ocorrências. Hoje, Gladstone falou sobre a situação e disse ter ficado surpreso com o que aconteceu. A reunião de quinta-feira, quando houve a votação pela cassação ou arquivamento do processo contra o vereador Marquinhos das Bananas, se encerrou quando o mínimo de votos necessários foram obtidos para a cassação do vereador, acusado de assediar sexualmente uma ex-assessora parlamentar. O vereador deixou o local instantes após a decisão e não concedeu entrevistas à imprensa. Ao término da reunião, a Polícia Militar foi acionada pelo vereador Gladstone Gabriel, que alegou ter sido ameaçado por Marquinhos das Bananas. Ontem, no momento que terminou a votação, eu recebi até com surpresa essa manifestação do Marquinhos, porque eu estava sentado conversando com a vereadora Beth e do nada, do outro lado do plenário, ele aponta o dedo para mim e fala: você vai acertar comigo, abre o olho comigo. Várias outras pessoas ficaram espantadas porque não entenderam aquela colocação, de fato eu também não, né? Me senti surpreso e fiquei muito chateado com a situação, eu não esperava essa postura. O vereador Gladstone informou ainda que a ex-assessora procurou o gabinete dele pedindo orientações sobre o que fazer. Há umas 3 semanas atrás, nós inclusive conversamos, o Marquinhos e eu, ele veio até mim e falou assim: Gladstone, eu até entendo que você está do lado da ex-assessora. Eu falei: não, espera aí, não estou do lado da ex-assessora. O que aconteceu foi, a ex-assessora dele procurou o meu gabinete, não a minha pessoa, procurou uma assessora minha, e ao conversar com essa assessora minha, pediu ajuda para a minha assessora. A minha assessora veio até mim e falou assim: precisamos fazer alguma coisa, porque ela queixa que está sendo assediada, que está sendo, pelo vereador. Eu falei: olha, eu não posso tomar partido de algo que a gente entenda que possa ser boato. O que é necessário fazer é oficializar, formalizar a situação. E o que foi feito posteriormente. Gladstone registrou o boletim de ocorrência sobre as ameaças, mas ainda não decidiu se vai representar na delegacia de polícia civil ou não. Mas informou que esta foi a primeira vez que houve atrito entre os dois. De forma alguma não tivemos, inclusive tem indicações, que são aquelas indicações que a gente faz no gabinete pedindo interposição do executivo, algumas obras dentro da cidade, que inclusive dei com a autoria minha para ele poder participar nesse projeto junto.
A gente espera que fique só nisso, né? A gente espera que a situação não piore, não ocorram novas ameaças, né? Até porque essa situação ontem era um momento realmente ali de muita tensão, né? E aí talvez tenha provocado isso. E nessa sexta-feira foi realizada audiência na Câmara para as oitivas relacionadas à denúncia de suposta compra de votos que teria sido feita aí pelo vereador Lázaro Borges. Na audiência desta sexta-feira foram ouvidos Zico do Cabral, que é da zona rural de Patos de Minas, e que teria recebido Lázaro e Chiquinho em sua casa como cabo eleitoral na presença da testemunha Gilberto Antônio de Souza e deixado os materiais da campanha. Lucas Aslan, ex-assessor, que teria presenciado a discórdia da contratação do senhor Chiquinho com o vereador denunciado, e Gilberto Antônio de Souza, quem teria presenciado as negociações e o trabalho do senhor Chiquinho na campanha eleitoral junto com Lázaro Borges como cabo eleitoral. Em alguns momentos, o advogado de Lázaro Borges solicitou que alguns dos depoentes não fossem ouvidos. Em outras circunstâncias, os ânimos se exaltaram entre os informantes e a defesa. Já era de se esperar que isso fosse acontecer, que os ânimos fossem se exaltar, até porque seguimos perfeitamente todos os ritos feitos através da reconsideração judicial, né? Não cerceamos em momento algum o direito de defesa do denunciado, no caso o vereador Lázaro, né? Isso foi muito abrangido e defendido aqui. As pessoas intimadas foram ouvidas como informantes, então era necessário, né, toda uma construção da história de como tudo ocorreu para que a gente possa, ao final, fazer o relatório da forma mais imparcial possível, levando todos os quesitos apresentados. Para a acusação, os depoimentos foram satisfatórios. Feitos, né, provando agora com esse ato dessa audiência, né, das oitivas das testemunhas de acusação, provados os fatos, provadas as verdades, né, alegadas na inicial, na denúncia, e tudo que foi comentado e colhido durante os depoimentos. Foram testemunhas que presenciou os fatos, foi o seu assessor direto do gabinete, né, que presenciou a discórdia do contrato de trabalho, e das testemunhas que presenciou também os fatos na zona rural, onde foi feito o trabalho de cabo eleitoral, né, as promessas de compras de votos e também a pessoa que presenciou o contrato feito de trabalho e como seria feito ele e a própria entrega dos R$4.000 para compra de votos. Já para a defesa, além da ordem com que foram ouvidos os informantes, houve controvérsia nos depoimentos prestados. Primeiro as testemunhas da defesa e depois foram ouvidas as testemunhas da acusação. Isso não existe em nenhum tipo de processo. Nós suscitamos isso, inclusive, e esperamos que seja reconhecido na esfera judicial, já que na esfera da comissão parlamentar isso não foi resolvido. A oitiva das testemunhas só trouxe a confirmação de que a mentira tem perna curta. É muito fácil, né, você vir aqui e falar qualquer coisa. Difícil é sustentar isso. Agora os envolvidos têm um prazo para elaborar e entregar a defesa final. E a previsão é de que o relatório com parecer da comissão seja entregue no dia 19 deste mês. Os dias corridos agora para a apresentação das razões finais são 5 dias a contar a partir de segunda-feira, portanto dia 12 da semana que vem. E o término desta comissão é dia 19, então temos até o dia 19 para fazer a reunião extraordinária para apresentar o relatório aos nossos pares. E a gente vai continuar acompanhando, né? O jornalismo da NTV vai continuar fazendo essa cobertura sobre todos esses fatos, que infelizmente, né, deixam aí a Câmara numa situação muito complicada, né? Com cassação de vereador, com outra comissão aí fazendo essas investigações com relação a outro vereador. Enfim, é uma situação muito complicada para o Legislativo patense. Algo assim inédito na história, como foi a cassação do vereador Marquinhos das Bananas, e agora com essa outra denúncia aí sendo avaliada, a gente vai realmente fazer a cobertura de tudo isso, como preconiza, né, todo o trabalho do jornalismo, como já é uma tradição da NTV de fazer as coberturas dos fatos que acontecem em Patos de Minas e em toda a nossa região. Com essa a gente encerra o NTV News de hoje e a gente se encontra amanhã. Até lá.